Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Nessa cidade tem uma rua que eu não ouso mais passar. Nessa cidade tem uma rosa de pálida agonia me esperar. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e agradeço sempre a galera que tá ligada com a gente, que manda mensagem, que pergunta, que participa do Terça Nobre. Até falei um pouco enrolado, né? Toda ideia com você, acelerei aqui o passo, então toda terça trocando ideia com você. Esse mantrinha de começo de programa, sempre agradecendo a galera que é parceira aí do Terça Nobre. Olha só, tive que passar por algumas reformulations novamente. Olha, eu nunca vi um esquema de gravação que passa por tantas reformulações na vida igual o Terça Nobre, né? Eu tinha trocado de mesa, aí peguei e recuperei a boa e velha mesinha que eu usava antes, porque a segunda agora, ela tava funcionando bem, de repente começou a dar um monte de chiadeira, e gravar os episódios com chiadeira, que nem eu falei aqui na semana passada, porque é foda, porque eu tô gravando acreditando que tá gravando tudo certo, né? Aí quando chega no final, quando eu vou editar, que eu começo a perceber que gravou com chiado, que o áudio falhou. Como diria o tio Chicora, porra, dá uma raiva na gente, dá uma raiva, porque, meu, aí às vezes não dá pra recuperar, que nem teve um episódio que ficou perdido mesmo, assim, que não gravou, simplesmente não gravou, deu um problema, só gravou na imagem da câmera, só que aí eu precisei usar a câmera, eu acabei apagando o vídeo também, então assim, ele ficou perdido mesmo, ficou perdido, só ficou na memória, não vai dar nem pra recuperar nada dele, porque eu apaguei até o vídeo da câmera, não que eu quisesse, né, porque eu queria tentar preparar esse áudio pra usar futuramente aqui no Terça Nobre, mas acabou não dando certo, então acontecem esses erros de percurso, tô tentando, né, e pra quem gosta do Terça Nobre, pode me seguir nas redes sociais, @euribenevento, Instagram, Facebook, onde mais, Twitter. E você que está ouvindo aí pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, você pode também assistir pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Se você já for no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal. Você que é inscrito, muito obrigado, tá sempre aumentando o número aí. O nosso primeiro objetivo do canal é chegar a 1.000 inscritos, né, que nem eu sempre falo aqui no programa, mas ultimamente, e é mais a questão também da gente trocar ideia mesmo, né, acabou ficando assim, tipo, tem essa galera que eu sei que acompanha o Terça Nobre, que manda mensagem, que manda pergunta pro tio Chicória, né? Tem gente que gosta de brincar também com essa parte do tio Chicória, então tem essa galera. Então, assim, às vezes tem gente que escuta o programa, assiste o programa, mas não se inscreve no canal, né? Sei lá por que isso acontece, mas tá tudo certo. Tem o canal também que eu tô fazendo agora sobre o Palmeiras, que eu já falei aqui, mas pra quem ainda não sabe, é só pesquisar como Um Sonho Palestrino. Pra você que é palmeirense e quiser acompanhar as histórias do Palmeiras aí que eu vivi, ou então você que quiser me acompanhar também, fica à vontade, mas que nem eu falei, né? Quem não torce pro Palmeiras, às vezes, de repente, pode não gostar, pode não curtir, então tá tudo certo também, sem problema nenhum, mas, né, não custa fazer o convite. Eu tô postando também nas minhas redes sociais o link aí pra galera assistir, então quem quiser, fica à vontade. Hoje eu comecei o programa com uma música um pouco mais triste, né? Um ritmo um pouco mais triste. Uma música da banda Vanguard, chama Nessa Cidade. Essa banda eu já falei deles aqui também, sobre uma trilha sonora, né, de uma série brasileira que chama Chipados, né, que é a Tata Werneck e o Eduardo Sterblit, apesar deles serem humoristas também, mas a série tem uma pegada um pouco dramática, um pouco romântica também, tem bastante coisa de humor também, mas o que achei bem legal nessa série é a trilha sonora. Eles falaram que teria segunda temporada, mas ninguém falou mais nada depois, mas na primeira temporada acho que vale a pena conhecer um pouquinho também, por causa das músicas que toca também, porque eu acho que encaixa muito bem. E também eles quase não usaram músicas de agora, né? Eles pegaram as músicas mais antigas, assim, então isso eu achei legal também. Então eu acabei descobrindo o Vanguard nessa série, porque assim, eu já conhecia, eu já tinha escutado falar, mas eu não conhecia as músicas, né? Sabe quando você já ouviu falar, em algum momento você viu uma chamada, alguma coisa,
mas eu não conhecia as músicas. Aí quando eu assisti essa série e tocou algumas músicas legais pra caramba que eu gostei, falei, caramba, que louca essa música, que da hora. E aí eu fui pesquisar e aí eu descobri que era deles, então tocam várias músicas legais. E uma dessas músicas é essa que eu toquei no comecinho do programa. Daqui a pouquinho, quando eu for falar do tema do programa, e aí eu vou falar um pouco mais também sobre essa música aqui no Terça Nobre. E agradecendo a galera que comentou também no episódio anterior. Ó, a trilha tá gritando. Vamos lá, vamos ver se a trilha dança comigo, vai. Soft Beat Studio Som. Acho que tá tudo certo, né? Descobri depois lá na edição do programa, que delícia. Mas olha só, o programa da semana passada foi o episódio número 8 da 5ª temporada. Já estamos na 5ª temporada do Terça Nobre, espalhando por aí nossas ideias, trocando ideia, conversando. Pra quem gosta, pra quem acompanha desde o começo, pra você que já é inscrito no canal desde o começo, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. No episódio da semana passada, o tema foi: quais caminhos você fez pra chegar até aqui? E teve bastante visualização, superou os 2 últimos episódios. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu falo, caramba, então a galera realmente se interessou pelo assunto. Que nem eu falei, às vezes ele tem bastante visualização, mas não tem tantos inscritos. Mas tá tudo certo, o importante é a galera ter acompanhado o episódio, ter comentado, e aí beleza, compartilhou. O importante é isso, a gente vai dar um jeito de chegar na galera. E esse episódio conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a vida da gente muda em vários momentos. E a gente para pensar assim, o que aconteceu até aqui, né? Assim, como que eu fiz pra chegar até aqui? Será que eu tive outras opções? Será que a minha vida hoje é isso mesmo? Não vai melhorar, não vai piorar, vai ficar nisso mesmo, nem pra frente nem pra trás? Tem aquele ditado, né? A gente precisa dar um passo pra trás para poder dar 2 passos pra frente. Tem gente que já acha o contrário, que fala assim, que pra trás a gente não deve nem pegar impulso. A gente tem que sempre olhar pra frente, né? Tem umas palestras que a galera fala isso, pra trás nem pra pegar impulso, não olha pra trás nunca, tal. E até o tema de hoje eu acho que vai continuar um pouco sobre isso também. E a gente conversou, né? Que às vezes a gente pode pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a gente vai ter que ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. E aí eu trouxe essa questão, né? Tipo assim, será que não dá mesmo pra gente trocar de área? Será que não dá mesmo pra gente fazer outra coisa? Esse caminho que você fez, né? Na época que você escolheu esse caminho, foi a melhor opção que você teve? Às vezes tem aquelas perguntas, você se arrepende do que você fez? Aí tem gente que fala, mas só tem que se arrepender daquilo que você não fez. Eu me arrependo, não me arrependo. Então fica sempre aquele questionamento de pensar assim, será que se eu tivesse feito diferente, como teria sido? O problema é que na vida não existe o se, né? Então a gente sempre vai se perguntar, né, como teria sido se eu tivesse feito de tal maneira. Mas na época você pode ter tido opções. E você escolheu uma. E às vezes você não teve opções. Às vezes só teve aquela única chance e era o que dava pra fazer, como tem a música, né? É o que tem pra hoje, o que temos pra hoje. Então, às vezes, nem sempre a gente tem muitas escolhas. Que nem eu falei, apesar de parecer que a gente tem um mundo de possibilidades, às vezes a gente nem tem tanto assim. É que a nossa vontade às vezes supera isso, as nossas expectativas também às vezes são maiores do que realmente as coisas são. Mas a gente vai aprendendo, né? Tem coisas que a gente só vai aprender quando a gente vive, né? Quando a gente passa por aquela situação e a gente vai entender, ou então às vezes a ficha cai depois, né? Que nem eu falei, às vezes a gente sonha muito alto. Eu tenho sonhos muito altos, assim, que já teve gente que chegou em mim e falou, você colocou a expectativa muito alta. Então, quando você não atinge dessa maneira que você espera, que você colocou na expectativa, nada vai ser legal. E aí é onde eu comecei a aprender esse negócio, assim, da gente saber comemorar as pequenas vitórias. Que tem coisas que, assim, para as pessoas podem não fazer sentido nenhum, pode ser uma puta coisa simples, mas pra você, só você sabe o tanto que você correu atrás, só você sabe o tanto que você fez pra conseguir aquela pequena conquista. Então, mesmo que seja pequena e que não tenha importância nenhuma pras outras pessoas, mas se tem importância pra você, então você tem que saber comemorar, você tem que saber entender ou pelo menos se parabenizar por ter conseguido passar por aquela etapa. Falar, caramba, eu consegui fazer isso aqui. E é uma das coisas mais gratificantes, né? Quando a gente fica tentando muito uma coisa, nunca consegue, e um dia a gente consegue. Falar, caramba, eu consegui sozinho. E tipo, parece besta, mas é seu, você conseguiu, pô, que legal, parabéns pra você.
Então, assim, a gente não sabe se parabenizar. A gente tá sempre preocupado com a próxima situação, sempre preocupado com a próxima coisa e não aproveita os pequenos detalhes. Então, o tema da semana passada passa um pouco por isso, né? Assim, quais esses caminhos que você fez pra chegar até aqui, você se arrepende, você não se arrepende, você tinha as outras opções, você para pra pensar e você queria ter feito diferente e você quer fazer diferente agora, você tá numa situação que você não tá curtindo e você quer sair disso, mas você não sabe como você vai sair disso. E no episódio passado eu falei disso também, que às vezes a gente tá tão travado que a gente não sabe se vai pra frente nem pra trás, não consegue ir pra lugar nenhum. E então, assim, será que é possível a gente criar uma outra chance, criar uma possibilidade, fazer alguma movimentação para que aconteça alguma coisa diferente? Então são vários questionamentos, várias ideias. Se você não assistiu esse episódio ainda, youtube.com/euribenevento, episódio Quais caminhos você fez para chegar até aqui? Episódio número 8 da quinta temporê. E também, se você quiser, você pode ouvir pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Aliás, como eu falei, né? Por onde você acompanha o Terça Nobre? Me conta, manda lá nos comentários, que aí eu vou ler aqui no programa também. Por onde você acompanha o Terça Nobre, como você gosta, você prefere assistir ou você prefere só ouvir? Conta pra mim aqui. Então esse foi o episódio da semana passada. Tivemos alguns comentários aqui também. O Cosme lá no Panamá, o Cosme Panamenho, tá morando no Panamá e curtindo o Terça Nobre. Brigadão, Cosme. Um abraço também pra minha amiga Fernanda Daniele, que comentou também. Então você que tá acompanhando o Terça Nobre, faça como essa galera e comente também lá no YouTube. Manda lá o que você achou, manda sua pergunta pro tio Chicória, troca ideia. Fica à vontade lá nos comentários pra participar também do Terça Nobre. Eu gosto dessa trilha do bastidores que eu fiz no YouTuber, que não deu certo, né? Um quadro que eu tinha aqui no meu canal. Inclusive, saudade de fazer isso de novo, de entrevistar os bastidores de radio. É que às vezes tem gente que nem sabe que eu também sou locutor, né? Parece que eu fico falando isso aqui toda semana, mas às vezes tem lugar assim que eu vou, então no trampo mesmo, o pessoal não bota fé não, que eu sou locutor também. Acho que eu trabalho como sonoplasta lá, mesa de som, a gente só pode ser isso. Você não pode evoluir, né? E apesar também, antes de eu entrar lá, eu já era locutor. Então as pessoas, elas acham que a gente nasceu naquele trabalho, ninguém procura saber o seu passado, né? É horrível isso. Então assim, parece que às vezes as pessoas já sabem da nossa história e muita gente não sabe, então você tem que ficar contando a sua história toda hora. Eu faço isso, eu conto a minha história mesmo, porque tem gente que acha que a gente nasceu no lugar que tá, sabe? Eu tô aqui trabalhando, eu nasci aqui, só sei fazer isso. Não, meu amigo, eu fiz coisas antes também, vou fazer coisas depois, faço coisa durante. Então, a galera não respeita, velho. Ninguém respeita muito as histórias alheias, né? Então, às vezes eu tenho que ficar falando toda hora, porque tem gente que desrespeita isso, cara. Então, também sou locutor. Também posso fazer isso que eu tô fazendo agora aqui. Mas até perdi o fio da meada. Mas é a hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre. Lembrei, a gente tá falando sobre os bastidores, né? Que eu fiz um quadro de alguns bastidores de rádio. Sinto saudade de fazer isso de novo, né? Que na época eu consegui algumas rádios assim que eu fui visitar o Bebe do Chupim. Eu fiz bastidores lá na Rádio Mundial também. Fiz os bastidores do canal do YouTube também do meu amigo Vitor Zeno. Entrevistei a Nadia Haddad. Inclusive, apareceu gente pra caramba pra falar comigo na época que eu entrevistei a Nadia. Eu acho que eu vou fazer uma remasterização daquela entrevista, dar uma melhorada, dar uma editada, colocar algumas coisinhas legais pra galera acompanhar, porque tem gente que acompanha o canal aqui e nem sabe disso, que tem algumas entrevistas legais lá. Se você tá assistindo Terça Nobre pelo YouTube, tem lá nas playlists, tem lá outros quadros, tem entrevistas, tem as aventuras do tio Chicória, tem bastante coisa legal. Se você tá chegando agora no canal, aproveita e dá uma olhada também nessas coisas que eu faço também, beleza, galera? Vamos ao tema de hoje, sem mais delongas. O tema de hoje é: por que eu ainda estou preso no passado? Então tem a ver com essa música que eu comecei o programa. Que nem eu falei, a música do Vanguard chama Nessa Cidade. Eu vou até ler, eu vou tirar a trilha aqui. Cala-te, trilha. Tá rolando trilha? Não, tá silencinho. Vamos lá. A música se chama Nessa Cidade. E ela começa assim, né? Nessa cidade tem uma rua que eu não ouso mais passar. Nessa cidade tem uma rosa de pálida agonia a me esperar. Nessa cidade tem uma casa que eu não posso mais entrar. Nessa cidade tem outra casa cheia de flores para você. E eu não vou mais estar do seu lado.
mesmo assim, sempre eu vou te amar. Eu não me lembro exatamente, mas agora que eu tava lendo aqui a letra da música Nessa Cidade, me passou um pequeno filminho na cabeça que eu acho que eu já fiz isso aqui no programa. Acho que eu já li essa letra, inclusive agora eu vou ter que procurar isso, vou ter que dar uma vasculhada nos episódios pra ver se eu já fiz isso. Mas eu trouxe de volta porque ela tem a ver um pouco com isso, né? Porque eu sempre falo aqui também, né? O passado não pode mais te machucar. O programa da semana passada eu falei sobre isso, né? Sobre a gente às vezes se arrepender de em alguma coisa a gente não fez no caminho, sabe? Se arrepender de não ter tentado uma outra chance, se arrepender de ter tido algumas oportunidades e não aproveitar essas oportunidades, né? Eu vi uma frase, cara, que essa frase ela machuca. Ela é assim, é um tapa na cara da gente, porque ela fala assim: não existe oportunidade perdida. A oportunidade que você desperdiçou, alguém vai aproveitar. E eu acho que isso tem a ver pra tanta coisa e faz tanto sentido também. E aí me deixa pensando, né? E essa música, ela faz isso. Essa música, ela é triste, realmente, dependendo da situação que eu tô, assim, às vezes não tô legal, se eu escutar essa música eu até choro. Que realmente, ela tem uma vibe bem triste, assim, uma pegada triste. Mas isso me faz pensar, assim, sabe, naquela questão de relacionamento, né? Eu lembro que quando eu terminei o relacionamento, e eu nunca mais voltei, assim, no bairro que eu ia, né? Porque ela morava lá naquele bairro, eu também cheguei a morar lá um tempo, e eu não voltava mais. Porque eu não queria encontrar, eu tinha medo de encontrar com essa pessoa, eu tinha medo do que seria a minha reação, se eu ia ficar emocionado, se meu coração ia disparar, se eu não ia saber me controlar, né? Se eu ia ajoelhar e pedir pra voltar, sei lá, né? E aí quando eu ouço essa música eu penso nisso, né? Que ele fala, né? Nessa cidade tem uma rua que eu não ouso mais passar. Tem uma casa que eu não posso mais entrar. Então é isso, sabe? Um relacionamento que você teve por muito tempo, então que você ia na casa da pessoa, a pessoa vinha na sua casa. E isso deixa de ser parte da sua rotina, você não pode mais entrar. Às vezes, pode até ser que terminou de uma maneira tranquila e você poderia voltar lá, mas não faz sentido. Sabe quando alguém convida você pra um aniversário, pra uma festa que você sabe que a sua ex-namorada vai estar lá, talvez com o namorado atual, você vai fazer o que num lugar desse? Né? Toda vez eu me pergunto, quando isso aconteceu, né, assim, por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas convidam você sabendo que a ex vai estar lá, né? Sei lá, é uma coisa meio doida, né? Então essa música, ela me traz lembranças de relacionamento, esse momento também que fala, né? Eu não vou mais estar do seu lado, mesmo assim eu sempre vou te amar. E é o que eu falo também às vezes sobre algum relacionamento que a gente teve na vida, que a gente não conseguiu se desvincular, né? Parece que tá sempre ali guardado, igual em novela, né? Quando as pessoas se gostam, tem outras pessoas, mas no fim ficam juntos, né? E isso não acontece na vida real, né? Às vezes eu até acho que as pessoas podem até se gostar, mas ninguém nunca admite que ainda gosta e nunca mais tentou de novo, né? Assim como, que nem eu falo, às vezes tem gente que tá num relacionamento, tá acontecendo um monte de coisa complicada e de vez tentar fazer dar certo, prefere terminar, porque prefere que acabe tudo. Acabe assim, acabe aquela dor, acabe aquela irritação, aquele sofrimento, mas às vezes não é que você deixou de gostar da pessoa, você só quer que aquela situação acabe. E aí automaticamente você termina tudo, né? Porque aí você termina um relacionamento e você zera. E aí você vai começar com outra pessoa. E é o que muita gente faz. Então, assim, é uma coleção de relacionamentos mal sucedidos, né? Que nunca ama profundamente. E quando a gente começa a perceber isso, que tem muitas vezes que a gente não vai amar de novo igual a gente amou determinado relacionamento. Então é muito difícil você aprender a lidar com isso e você entender que é assim. Eu tenho dificuldade pra entender isso, né? Pra entender que é assim, que nem quando às vezes as pessoas falam, mas é assim mesmo, a vida é assim, fazer o quê? Né? Quando vem essa frase, né, fazer o quê? Tipo, eu fico pensando, caramba, então não tem jeito mesmo, assim, de nada melhorar? Vai ser sempre assim? Nunca vai ter jeito? As pessoas nunca vão poder melhorar nisso. Então essa música, ela me remete a muita lembrança e ela fecha assim, né, boa parte de mim vai embora, a sua parte que hoje sou eu. Então, é uma frase, é um momento que abre pra várias interpretações, né? Porque às vezes, assim, que nem a gente fala, né, do relacionamento. Às vezes a gente gosta de uma pessoa e a gente cria na nossa cabeça a perfeição, né? Em relação àquela pessoa. Então, assim, coisas que você gosta tanto na pessoa,
atitudes, jeitos. E aí, na sua mente, você cria tudo aquilo que você gosta na pessoa. Às vezes ela se torna aquela pessoa ideal em cima do seu desejo de, entre aspas, perfeição. Tem uma música que fala assim, né? Da Marília Mendonça, que ela falava assim: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então essa parte da música, ela me abre esse pensamento, assim, boa parte de mim vai embora e a sua parte que hoje sou eu. Então será que essa parte da outra pessoa que eu venero aqui dentro de mim, que eu gosto, será que não foi só eu que criei? A pessoa às vezes não é aquilo. Porque eu criei aquele pedaço de perfeição, né? Me apaixonei por aquilo que inventei de você. Então, a gente cria na nossa cabeça aquilo que a gente gosta de ver e ouvir e sentir. E acredito que a pessoa vai ser sempre assim, só que geralmente não é. E que nem eu falei naquele programa das imperfeições, né? Todo mundo tem as suas imperfeições e aí a gente aprende a lidar com isso. E às vezes não aprende a lidar também. Mas no primeiro momento a gente só consegue ver as coisas boas. Aí depois que começam a aparecer essas outras situações. Mas às vezes a gente criou também dentro da gente uma outra pessoa. Então a gente gosta da pessoa daquilo que a gente criou. Mas aí quando a pessoa tem as atitudes diferentes daquilo que você esperava dela, nasce a decepção, nasce as brigas e um monte de outras coisas, porque você só esperava aquele que você criou na cabeça. Então em algum momento da música ele percebe isso, que uma parte dele vai embora e a parte dela que existia dentro dele. Então essa parte na verdade ela não existe, porque é uma pessoa que tá dentro da cabeça dele, dentro do ideal dele. E isso faz sentido pra mim, às vezes, eu não sei se o que eu tô falando agora faz sentido pra você que tá ouvindo Terça Nobre, mas faz sentido pra mim isso, assim, sabe, porque às vezes a gente cria um cenário ideal na nossa cabeça, né? Tem aquele filme que chama A Origem, que o ator principal é o Leonardo DiCaprio, e tem um momento que acontece isso, que ele, dentro da mente dele, ele tem uma situação ideal, ele cria uma situação perfeita, mas na verdade aquilo é só na mente dele, na vida aquilo não tá acontecendo. Então, às vezes alguns relacionamentos são assim, porque não existe, né, que nem eu falei aqui, não existe conto de fadas, não existe perfeição, a gente tem que aprender a lidar com problemas, a gente tem que aprender a lidar com mentiras, a gente tem que aprender a lidar com um monte de coisa que vai surgir no meio do caminho. E às vezes a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade para lidar com várias coisas. Aí vem essa reflexão, né, da busca da perfeição, da busca de um relacionamento perfeito. E aí às vezes a gente também tem aquela sensação assim de que não vai dar certo com mais ninguém, ou que nunca dá certo, todos os relacionamentos começam e terminam de uma maneira estranha. Então às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo. E tem coisas que não dependem só da gente, né? Não depende só de uma pessoa. Então depende das duas pessoas que querem fazer dar certo, de entender, de saber que nem tudo vai ser perfeito, não tem como. Que as coisas elas saem do nosso controle, que vai muito além das fotinhos perfeitas de Dia dos Namorados no Instagram. Então tem muita coisa que às vezes a gente precisa aprender para poder fazer dar certo um relacionamento, né? E aí quando eu venho falar desse tema de estar preso no passado, e não é nem só referente a relacionamentos que eu tive, mas, por exemplo, em tudo na vida, assim. E eu cheguei em alguns momentos que eu percebi isso, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, assim, a gente estava trocando ideia, e toda vez que a gente se reunia, a gente trocava ideia e contava histórias do passado e um monte de gente dava risada, porque naquele momento só eu e esse amigo que vivemos as mesmas histórias, e tinha uma galera diferente, uma outra galera que a gente andava, e eles não tinham vivido a mesma coisa que a gente. E eu cultuava o passado como se tivesse sido muito perfeito, e nem foi tão perfeito assim. Teve muita coisa ruim, eu sofri muito com algumas coisas, mas a gente leva as coisas boas, as coisas legais, e aí vamos contando e dando risada. E um dia ele falou isso pra mim, Flori, eu acho muito legal a gente se encontrar, eu acho muito legal a gente trocar ideia, eu acho muito legal a gente dar risada e contar nossas histórias, mas você já parou pra perceber que a gente só tá falando do passado, que a gente não teve mais nada de história legal pra cá? Parece que todas as nossas histórias só foram legais no passado e tudo que a gente viveu agora foi normal. E na verdade a gente já tinha novas histórias, já tinha acontecido outras coisas com outras pessoas, mas a gente tava cultuando só aquele passado. E aí me caiu essa ficha e falei, caramba, é verdade, né? Eu fico falando só disso, parece que eu fico parado lá. Assim como eu contei aqui no programa, assim, por muitos anos, eu tinha uma lembrança, assim, que nem eu fui morar no interior com a minha família, né? Todo mundo mudou pra lá, minha mãe, meu pai. E aí eu ficava o tempo todo querendo voltar a morar em São Paulo.
E por muitos anos eu cultuei essa época na minha mente como se fosse uma época perfeita, que a gente era criança e todo mundo brincava junto e ficava ouvindo Raça Negra e era perfeito pra caramba. Mas isso era uma lembrança que eu tinha de um final de semana, de um domingo junto ouvindo Raça Negra. E sabe, não foi tudo isso, foi só um pouquinho, só que na minha cabeça aquilo foi muito gigante. E por muitos anos eu cultuei isso e eu achava que aquilo era felicidade, aquilo era perfeito. E eu sentia saudade disso. E aí quando eu cresci, quando eu fui entendendo um monte de coisa da vida, quando eu fui revendo pessoas desse passado, quando eu reencontrei, convivi com pessoas desse passado, e lugares que eu fui, que nem eu já contei aqui no programa, e comecei a entender que não era metade daquilo que eu cultuava, e comecei a entender que muitas coisas eram só da minha cabeça, e comecei a entender também que as pessoas vão te decepcionar de algum modo, que você vai decepcionar alguém de algum modo. Não tem como, cara, a gente não consegue não decepcionar as pessoas, porque ela cria uma expectativa sobre você, você cria uma expectativa sobre ela, mas não tem como, porque assim, a expectativa que eu crio sobre você sou eu que tô criando, eu não posso cobrar isso de você, e vice-versa. E até uma vez eu tava vendo no perfil do Danilo Gentili no Twitter, não sei se ainda é assim, mas ele tava assim, decepcionando pessoas desde tal ano, que é o ano que ele nasceu, que eu não lembro agora. Mas tipo eu, sabe? Decepcionando pessoas desde 1989. Tipo isso, sabe? Tipo assim, a gente vai decepcionar as pessoas, não tem como. Então assim, alguém vai te convidar pra um aniversário e nesse mesmo dia você tem outra coisa pra fazer. E aí naquele momento você tem que pesar o que é mais importante pra você. Que nem eu já falei aqui, por mais que às vezes eu quisesse estar presente, quantas vezes eu corri atrás pra estar presente, e quando foi ao contrário, não teve essa recíproca. Então, tipo assim, as pessoas não fizeram questão de estar presente no momento que eu achava importante. Mas era importante pra mim. E não foi tão importante pras pessoas, então elas acharam melhor não vir. E tá tudo certo. Hoje eu tento entender isso. Tipo assim, elas não quiseram porque elas tinham outra coisa pra fazer. E problema, né? Fazer o quê? Então se tiver esse convite pra um aniversário e você nesse mesmo dia tem uma outra coisa, você vai ter que escolher. Mas porque você quer escolher, não porque você tem medo de decepcionar. Porque assim, aí que mora o problema. Porque você tem que fazer, não, olha, eu tenho um aniversário pra ir, mas eu tenho outra coisa também. Nesse momento eu acho melhor fazer essa outra coisa, não vai dar pra ir no aniversário. Mas é porque você escolheu fazer isso. Não porque você fala assim, eu vou cancelar um compromisso e vou no aniversário porque eu não quero decepcionar. Aí já tá errado, porque aí você não tá indo porque você quer ir, você tá indo pra não decepcionar. E aí é onde a gente fica fazendo isso, a gente fica tentando não decepcionar as pessoas, tentando não magoar as pessoas. E aí a gente se magoa, se machuca por isso, porque a gente fica o tempo todo tentando não machucar ninguém. A gente fica o tempo todo tentando proteger as pessoas e a gente não se protege. Ó que loucura isso, né? Então isso me fez refletir o tanto de coisa que eu cultuei, né, de passado, e ficava pensando assim, que nem na época da escola mesmo. Quanta coisa legal que eu vivi, uma adolescência legal, que nem eu já falei aqui. Toquei na fanfarra, jogava bola, jogava futebol, futsal, fazia natação, tinha um monte de amigo, andava de bicicleta, achava um monte de coisa legal. Só que eu passei um monte de perrengue também. Minha adolescência foi foda, passei um monte de coisa complicada, eu tive um monte de dilema, eu sofri pra caramba. Assim como um monte de gente já sofreu, já passou por amores, decepções, assim, na adolescência. Aquele amor que a primeira vez que você entende o que é gostar de alguém e dói, sabe? E aí você fala, caramba, que horrível isso, você não sabe nem onde tá doendo, né? Que o pessoal brinca que fala que é dor de cotovelo, porque você não sabe exatamente onde dói. Você tá entendendo o que é você levar um não de alguém, o que é você gostar de alguém e a pessoa não quiser, e a pessoa não querer ficar com você. Então, eu passei por tudo isso, como a maioria da galera que acompanha o programa também passou, tenho certeza. Mas eu só lembrava das coisas boas. Então quando a gente ia conversar da adolescência, esse mesmo amigo também falou ali, cara, a adolescência da gente foi foda, foi horrível, um monte de coisa ruim, cara. É que a gente lembra das coisas legais, mas pesa tudo numa balança aí pra você ver o tanto de coisa foda que a gente passou de ruim. E aí, de novo eu falei, verdade, você tem razão. Então, a cabeça da gente, ela faz isso, né? Ela faz a gente sentir saudade das coisas boas só. Ninguém vai ficar sentindo saudade de sofrer, né? E aí muitas vezes eu fiquei cultuando esse passado, assim como eu já falei que eu tenho isso na minha vida, de eu ter voltado pra alguns lugares, né? Voltei pra empregos, voltei pra lugares que morei, e muitas vezes eu não tive êxito, né? Não foi aquela coisa que, tipo assim, porque a gente vai buscar uma coisa que foi legal numa época, e aí quando a gente volta não é mais a mesma coisa. Pode acontecer de repente você voltar e dar certo, né? Não é uma regra, mas comigo não deu certo. E muitas vezes eu escuto isso, assim, até de gente que nem me conhece já falou isso pra mim, né? Dessa questão assim, o passado, você tem que deixar o passado pra trás
pra você poder seguir em frente, né? É uma frase clichê, mas que ao mesmo tempo faz bastante sentido. Mas é muito complicado, né? É que nem a gente conversa sobre a questão da zona de conforto, né? Às vezes a gente tá numa situação que a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Que é previsível, as coisas são previsíveis. Então acaba virando uma zona de conforto nesse sentido. Não que seja uma coisa, nossa, muito boa, tô confortávelzão. Não, é que assim, quando você tem mais ou menos a ideia do que vai acontecer, você tem noção das coisas, você sabe onde você pode ir, você sabe o limite de algumas coisas, aquilo te deixa um pouco travado para fazer coisas diferentes. Aquilo te deixa meio com receio de dar passos maiores, como a gente sempre fala, né, da questão também da gente ter medo do novo, do que vem daqui para frente, aquele horizonte a gente não sabe o que tem ali. Então, às vezes a gente fica mal acostumado mesmo a fazer as mesmas coisas. Então, esses dias eu também estava falando com um amigo meu, ele falou, a gente faz sempre os mesmos rolês, a gente encontra as mesmas pessoas, não vai ter como acontecer nada diferente, porque é isso aí, cara. Então, assim, você precisa fazer um rolê diferente, você precisa ir pra outros lugares, você precisa conhecer outras pessoas, porque se você ficar indo nesses mesmos rolês, com as mesmas pessoas, tipo, não vai ter diferença, não vai ter mudança. E aí é onde a gente fica, assim, pensando, né, mas será que eu faço isso mesmo? Então, né, que nem eu já aconteceu isso quando eu era mais novo, assim, de eu ter coragem de mudar de cidade e fui morar em Araraquara na época, não tinha nem lugar pra morar, fui que nem doido, fui arrumar emprego, fui fazer um curso de locução lá e não sabia de nada, assim, simplesmente tive coragem e fui. Hoje eu já fico com puta receio, hoje se eu quiser ir pra outro lugar, se eu quiser mudar, eu tenho que tentar me planejar, eu não vou conseguir simplesmente acordar e falar, hoje eu vou pedir demissão e amanhã eu vou embora, eu não consigo mais fazer isso. Porque todas essas travas, esses receios, essas coisas que aconteceram na minha vida, me fazem pensar 3, 4 vezes. O pessoal, pensa 2 vezes antes de fazer tal coisa. Não, hoje eu penso 3. Hoje eu penso 4, penso 5. E talvez nem faça, porque eu vou pensar tanto que não vai me deixar fazer. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Assim, quanto mais tempo passa, mais a gente começa a ter receios, a criar medos maiores. Então, eu fico preso nesse passado, às vezes por isso, porque que nem músicas mesmo, né? Eu ouço músicas antigas, as músicas que eu ouvia na minha adolescência, as músicas que eu gostei muito na adolescência. Claro, eu escuto o que toca agora também, mas assim, eu sou muito apegado ao que tocou quando eu era moleque. Então, assim, se eu escuto aqui CPM, Charlie Brown, eu falo, isso aí tocava quando eu tava na escola, isso aí tocava quando eu trabalhava na rádio de Roseira. Tipo assim, que são músicas que remetem a épocas que eu achava que eu era feliz. Então, você entende isso, que como a gente fica preso no passado, não é só questão de relacionamento. Que ele fala, não consegue fugir do passado, parece que eu tô ali gostando da mesma pessoa até hoje e não fiz nada disso. Não, é que o passado em geral, sabe? Quando você vivia em outros lugares, você frequentava lugares diferentes, tinham pessoas diferentes na sua vida, ouvia outras músicas, trabalhava em outros lugares. Então, assim, tem um monte de coisa que, juntando tudo, você consegue encontrar alguns lugares que você falava, essa época eu era feliz, como tem aquela frase, né? Eu era feliz e não sabia. Então, hoje faz mais sentido um monte de coisa. Quando você olha uma coisa, você sente muita saudade e talvez você não tenha mais condições, não exista maneiras de você viver aquilo de novo. Aí que você realmente entende e faz sentido aquela frase do eu era feliz e não sabia. Então, pra mim, em alguns momentos, parece que eu tô preso num limbo, assim, entre a minha adolescência e a vida adulta e eu não consigo sair disso. E não é questão, assim, de que, eu não amadureci. Tenho 34 anos, eu acredito que eu tenha amadurecido, sim. Eu acho que eu até amadureci cedo demais. Eu acho que quando eu era molequinho já tinha que trabalhar, então a gente acaba meio que sendo forçado a ser maduro em momentos que a gente nem quer ser maduro. Que nem eu falava, na época da rádio eu queria zoar pra caramba, porque eu era um adolescente, adorava zoar. E aí tinha que ser sério, que nem eu falei, quando eu trabalhava na editora eu tinha 19 anos, putz, eu queria curtir final de semana, queria ir pra um churrasco, mas tinha que estar lá fazendo planilha, relatório. Então assim, eu acho que em alguns momentos a gente acaba sendo forçado mesmo a realmente ter uma maturidade, mas também chega um momento da vida que a gente entende também, caramba, eu preciso resolver isso, eu tenho que fazer tal coisa, hoje tá na minha responsabilidade, eu tenho que fazer isso, senão ninguém vai fazer por mim. Então, eu acho que são camadas, né, da maturidade que chega na nossa vida, mas às vezes eu me vejo preso nesse limbo, assim, entre a adolescência e a vida adulta. Ao mesmo tempo que eu tenho 34 anos, eu ainda me sinto com 17, 18, aqueles sentimentos de adolescente, de vida, de sonhar, de fazer coisas diferentes. E às vezes, ao mesmo tempo, eu fico pensando que eu não vou conseguir fazer mais nada novo, que minha vida vai ficar assim pro resto da vida. Então, às vezes, dá esse limbo.
eu me encontro nesse limbo às vezes. E aí eu fico pensando assim, pô, eu tô travado no passado e eu não consigo imaginar o futuro novo. Então às vezes eu tento entender o porquê de eu não conseguir ir pra frente em alguns momentos. Então eu acho que algumas coisas que me trazem lembranças, alguns momentos que eu vivi, essas máquinas do tempo que a gente tem, que são filmes e músicas e fotos, né, que às vezes nos leva pra esses lugares que a gente não vai ter como mais voltar fisicamente, a gente só consegue voltar com a mente, voltar com a lembrança. Então isso também me trava pra tentar ver o que tem pela frente, pra tentar buscar coisas diferentes e sair dessa zona de conforto, assim, desse medo de fazer coisas diferentes, esse medo de tentar mudar de área, de tentar fazer outros caminhos, para não ficar nessa mesmice, para não ficar nesse looping da vida que a gente entra, que nem eu já falei várias vezes aqui no programa. E tem aquela frase, né, quem vive de passado é museu. Então a gente fica vendo coisas do passado, ou lembrando e querendo reviver aquilo, só que não tem mais jeito. E às vezes, que nem eu falei, é só porque a gente detectou que naquele momento a gente foi feliz, entendeu? E é o que eu tava falando esses dias com um amigo também, assim, dessa questão da gente viver momentos de agora e não perceber, né? Então, que nem quando a gente vai num show e a gente fica filmando pelo celular, quando a gente vai num jogo e fica tirando foto e não presta atenção no jogo, um monte de coisa. E a gente tem esse imediatismo de tudo que fazer tem que postar ou tem que falar pra alguém onde foi, e aí esse imediatismo às vezes não deixa a gente curtir exatamente o momento. Aí quando passa um pouquinho que a gente fala, nossa, foi tão legal aquele dia. Ou então quando alguém vê uma foto sua em determinado lugar, fala, nossa, você já foi em tal lugar? Aí você fala, fui, nossa, foi tão legal. Aí que você percebe que foi legal. Então quando você conheceu alguém legal, aí você tirou uma foto, nossa, você conheceu tal pessoa, pô, que legal. E só que no momento que eu tava vivendo aquilo, eu nem prestei atenção direito, eu não curti. Por quê? Porque eu sempre ficava pensando que no passado eu tinha sido mais feliz, que agora eu tava cumprindo tabela, tava só vivendo a vida. E às vezes eu tava sendo tão feliz quanto, só que no momento eu não detectei isso. Eu só detectei depois, quando aquilo virou passado também. Então é isso, às vezes a gente tá vivendo um momento legal, a gente tem a oportunidade de viver um monte de coisa legal, mas a gente fica preso achando que coisas que passaram que eram mais legais, que agora não vai ser tão legal quanto. Mas por que a gente faz isso? Por que eu faço isso? Então, às vezes a gente tem a possibilidade, a gente tá vivendo coisas legais, tá vivendo momentos legais, mas não sabe apreciar. A gente tá só na obrigação, tá só pensando de que aquilo é só um momento e beleza, não tá curtindo profundamente. Então, eu vou tentar fazer isso agora também, sabe? Eu vou tentar aproveitar mais, assim. Eu já falei sobre isso aqui no programa também, mas eu quero tentar entender melhor isso agora. E viver melhor os momentos e tentar desapegar de ficar com essas lembranças só do passado também, de achar que só no passado foi legal e agora não foi, porque agora foi, agora é, e a gente pode escrever novos capítulos, a gente tem um monte de coisa legal pra curtir, pra escrever novas ideias e viver novos momentos também, até com pessoas que a gente acha que não, mas vamos aproveitar mais os rolês familiares, aproveitar mais os rolês com os amigos, aproveitar mais quando alguém chama pra tomar uma cerveja, sabe? Tipo, não, hoje não posso, amanhã não posso. Pô, vai lá tomar uma cerveja, vai lá tomar um café. Tipo assim, sabe? Para de só ficar preso com questão de trabalho ou ficar preso de que só dá pra sair no final de semana, sabe? Pô, tenta sair numa terça-feira à noite também, numa quarta-feira. Claro, dentro das possibilidades, mas sabe? Aproveita também. Às vezes a gente fica só achando, só vou poder curtir quando eu tiver de férias, só vou poder curtir se for final de semana. Mas existem outras maneiras também. E a gente fica muito preso com datas, preso com horários. Então, de repente, a gente tem um pouco mais de cabeça aberta pra curtir mais. Pode ser que a gente tenha mais chance também, que a gente escreva coisas legais. Eu tô falando isso pra mim também. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Quase não teve giro hoje, né? Vamos falação direta. É hora dele, é hora do nosso mestre. Tio Chicória, vem pra cá, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom, gente? Que saudade que eu tava dessa mesinha de som aqui, né, gente? Essa mesinha aqui é da raiz, é antiga essa daqui. Porra, que coisa mais linda essa mesinha de som, né, gente? Aí agora a gente vem conversar, Tio Chicória tá sempre aqui no programa da gente, né? Eu fico feliz quando a rapaziadinha do Brás manda mensagem pra gente.
E sabe quem mandou mensagem pra mim? Peguei até o telelê dele aqui, gente. O Dangelinho, gente. Eu nem andava Dangelinho. Porra, esse menino tá trabalhando muito, Dangelinha. Porra, ele mandou uma mensagem pra mim aqui, uma pergunta pro tio Chicória. Fiquei até feliz, eu nem li. Eu só falei, porra, eu vou guardar e aí vamos ver o que ele vai falar pra gente. Eu vou ler agora que eu tô até com medo, mas vamos lá, ó. Fala aí, tio Chicosma, quanto tempo, meu velho? Ó, já começou me ofendendo, né? Como vai esse finalzinho de vida? Digo, de ano. Porra, Angelia, tá querendo que o tio Chicória faleça, gente? Ah, o finalzinho de vida tá mais ou menos, né? Tô de boa, né, Angelia? Você sabe como que é, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo na internet que falava sobre comida de velho. Eu nem sabia que comida tinha idade específica pra comer, a não ser a comida de bebê. Mas me veio essa dúvida: qual que é a comida de velho preferida do tio Chitória? Um abraço, olha só. Um abraço pra você também, Angelia. Ó, falou que eu tô velho, que eu tô morrendo. Falou que eu só como comida de velho. Porra, Angelia, você pegou o dia pra ofender, né? Você que é velho, Angelia, fica falando aí, meu. Quanta comida velha que você comeu também, essa sopinha aí, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, eu não gosto dessas comidas de velho também. Eu prefiro o McDonald's, eu prefiro comer um belo de um arroz com feijão no self-self. Mas às vezes o pessoal tem mania de fazer. Pra mim, né, sopinha é coisa de velho, porque não tem dente pra morder. Não gosto de sopa, gente. Sopa não é janta. O pessoal ficar falando de sopa na época do frio, é gostoso até uma sopinha quentinha, mas depois eu vou sentir fome. Então não adianta, é gostoso só pra esquentar o corpo. Daqui meia hora eu tô com fome de novo, a não ser que você joga uns pedação de pão lá dentro da sopa, umas belas de umas linguiças cozidas, por aí de repente a gente pode conversar. Agora se for só uma sopinha cardinho, gente, o Chico vai continuar com fome, pelo amor de Deus, gente. Ó, Angelinha, falar isso, fiquei sabendo que você preparou um feijãozinho aí, um caldo verde na tua casa, pô, manda um gole pra mim, gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre tio Chicória, como sempre, né? Abrilhantando Terça Nobre. Tio Chicória pediu pra ser convidada pras festas juninas, né? E eu também, olha, até agora não chegou o convite, hein? Nem pra mim, nem pro tio Chicória. Bora convidar tio Chicória e companhia para as suas festas juninas aí. No programa de hoje a gente tá conversando um pouco sobre passado, né? Eu fico às vezes preso no meu passado e que nem eu falei, né? Às vezes a gente fica nessa situação de lembrar bons momentos que a gente viveu e achar que a gente não vai ter mais possibilidade de viver bons momentos de novo. Às vezes a gente põe essa expectativa em outras pessoas e a gente acha que é por causa das pessoas, a gente acha que é por causa dos lugares. E às vezes a gente encontra assim onde a gente menos espera, né? Lógico que parece clichê isso que eu tô falando, mas é verdade, né? Às vezes quando a gente para pra pensar algum lugar que a gente foi, algum lugar que a gente viveu, é como tem essa frase agora que o pessoal gosta de colocar na internet, adora também, fala assim: não prometeu nada e entregou tudo. Ou ao contrário, né? Prometeu tudo e não entregou nada. Então às vezes tem aquele dia que é super simples, é um cafezinho, e aí de repente quando você vê vira uma puta conversa legal, uma puta tarde memorável. Então assim, a gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer, por mais que a gente tente planejar, às vezes tem coisa que sai do nosso controle e a vida é assim mesmo, né? A gente não consegue ter controle sobre quase nada. A gente tem a organização das coisas, tudo, mas tem muita coisa que sai da nossa vontade, né? Então, tem que partir da gente também, né? Então, entender isso que... Então, às vezes a gente também precisa estar aberto para novos caminhos, né? Então, a gente só esperar de outras pessoas, só esperar cair do céu, só esperar que alguém faça por nós, aí a gente fica travado mesmo. Então, isso tô falando pra mim, olhando no espelho e tentando trazer isso pra minha vida também. E sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente, você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dá pra você assistir também, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Então se você tá ouvindo o podcast e ainda não assistiu, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda sua mensagem, manda sua pergunta pro tio Chicória, manda lá manda sua mensagem e fala do abraço, que eu vou fazer aqui no momento aquele abraço, vou mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Terça Nobre, mas dá um salve lá pra eu poder fazer a listinha
do momento aquele abraço. E a trilha mudou. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora de dar tchau. Valeu, galera. Obrigado pra todo mundo que veio até o final do episódio com a gente. Vamos dançar um pouquinho. Muito obrigado pra todo mundo que veio até o final. Muito obrigado a todos os amigos que acompanham o Terça Nobre. Você que tá chegando hoje, seja muito bem-vindo. Você que se inscreveu no canal agora, muito obrigado. Você que já era inscrito, muito obrigado também. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia. Um beijo para toda a minha família. Um beijo para todos os meus amigos. E semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Terça Nobre.